Galera, essa semana foi sacudida pela tentativa dos bolsominions de tentar incriminar o Alexandre de Moraes, né? O ministro Alexandre de Moraes, em quem eu acho que a gente deve confiar nele até certo ponto, né? Tem lá o problema em 2017, os petistas estavam contra ele, mas hoje os bolsonaristas que estavam do lado dele naquela época, hoje não estão mais, né? Mas vamos mostrar aqui, né? Os bolsonaristas estão querendo fazer paralelo do Moraes com a Vaza Jato, com o escândalo do Moro e do Dallagnol lá na Vaza Jato. Que eu vou já explicar a inconsistência, né? Essa falsa equivalência, né? Mas vamos mostrar. Aí eu vou ler um pouco essa matéria do Correio Brasiliense mostrando as semelhanças e diferenças entre ambos os casos, né? Um vazamento de conversas privadas entre assessores do ministro do STF e ex-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, levantou questionamentos sobre a legalidade e imparcialidade de sua atuação em inquéritos criminais envolvendo políticos e aliados do campo bolsonarista. As mensagens mostram que o ministro teria determinado produção de relatório do TSE contra investigados fora dos ritos processuais e orientando o conteúdo dos mesmos. Isso não destoa em nada da função de um juiz, de um julgador. Pode até destoar no que diz respeito à forma, né, a orientação sobre como o relatório vai ser produzido, né, mas galera, eu sou advogado, né, isso aí não destoa muito, né, do que isso não destoa, aliás, isso não destoa em nada, né, é simplesmente cumprir o trabalho dele. O trabalho de juiz é exatamente esse aí. Bom, após a reportagem, Moraes disse por meio de nota que a solicitação de informações a outros órgãos, inclusive TSE, é normal e que a Corte Eleitoral tem poder de polícia e competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas. O caso revelado pelo jornal Folha de São Paulo, na terça-feira, 14/8, provocou comparações com o episódio da Vaza Jato, em qual houve divulgações de mensagens privadas trocadas entre o então juiz Sérgio Moro, hoje senador do União Brasil, e o então procurador-chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, ou seja, conluio entre o julgador, aquele que é juiz, né, e o promotor, aquele que acusa. Quer dizer, o procurador, nesse caso aqui, né, no caso da Justiça Federal, né, do alto escalão, é promotor, né, que é segunda instância, né, quer dizer, procurador. O procurador é aquele que tem a função de julgar aquele que é julgador, né, sendo ele membro do Ministério Público, ele tem essa função como fiscal da lei, né? Ele pode sim acusar, agir como acusador, se ele entender de bom grado, né, da sua própria consciência que houve sim a prática de um crime. Agora, ele pode até pedir absolvição, se ele entender diferente. No caso, aqui, só que não pode haver conluio entre o julgador e o advogado do acusado, nem do julgador com o procurador, como foi o caso da Vaza Jato. A Vaza Jato houve conluio entre o juiz que julga e o procurador que acusa. Portanto, feriu o princípio da paridade das armas. Aí mostrou
né, que é a que ainda fala, suposta comunicação ilegal entre o magistrado e o Ministério Público. Né? Essas conversas, lembrando que iria ferir da mesma maneira se nesse caso fosse uma conversa entre o julgador e o advogado, que no caso o advogado do Lula. Né? Essas conversas reveladas pelo portal da Intercept em 2019 contribuíram para minar a legitimidade da Lava Jato e anular processos da operação, inclusive as condenações contra o hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após o STF condenar Moro parcial para julgá-lo. Foi totalmente parcial. Teria um novo vazamento potencial de criar reviravolta entre os rumorosos inquéritos que tramitam ao menos desde 2019 no gabinete de Moraes? Pessoal, pedido de informações não fere o princípio da paridade das armas. Seria o equivalente, nesse caso, se houvesse conluio entre o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, sendo que Paulo Gonet, nesse caso, é o acusador e o Moraes é o julgador. Acadêmicos de direito ouvidos pela BBC News Brasil têm diferentes visões sobre a conduta revelada até o momento. Né? Alguns divergem do meu pensamento aqui, né? E as possíveis consequências desses atos. Né? Quanto a alguns, não veem ilegalidade, enquanto Moraes, na atuação de Moraes, e pontuam que as mensagens não revelam conluio com o Ministério Público, com a Vaza Jato. Outros avaliam que ambos os juízes agiram fora dos limites legais e precisam atuar de forma e pareciam atuar de forma parcial, buscando um resultado previamente definido. Eu não vejo absolutamente nada disso aí não. Talvez a gente possa até considerar que ele agiu fora da agenda, né? Fora dos limites da agenda do julgador. Né? Tipo, mandar produzir um relatório, talvez de forma extemporânea, né? Antes do tempo necessário. Agora, agiu cumprindo o seu dever legal. Segundo a Folha de São Paulo, a mensagem de WhatsApp entre assessores morais e seu gabinete e um órgão do TSE, na época presidido por ele, indicavam que o ministro solicitou informalmente relatórios sobre investigados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Né? Pedir relatório não tem nada de criminoso aqui. A maior parte das mensagens foram trocadas por Alisson Vieira, juiz instrutor dos inquéritos do STF, e Eduardo Tagliaferro, né? Então, chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. Esse foi exonerado em maio de 2023 após ser preso acusado de violência doméstica contra a esposa. Né? Nada a ver com os casos. Né? A conversa teria ocorrido entre agosto de 2022 e maio de 2023, ou seja, durante e depois da campanha eleitoral que levou à vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro. O jornal diz ter em mãos 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocadas por meio de WhatsApp e garante que não obteve material por meio de hackers ou interceptação ilegal, né? De maneira normal, né? Ou seja, informações que podem ser perfeitamente acessadas, né, pelas fontes dos jornalistas, né? E não algo que seja necessário um hacker, né? Porque não teve crime nenhum. Resultado, né? O próprio Gonet arquivou, né? Houve uma investigação, pedido de investigação contra Alexandre de Moraes e o próprio Gonet, Paulo Gonet, né? Arquivou esse pedido desde na quinta-feira, dia 15, né? Que
perceber que não há nenhuma ilegalidade, né? E Moraes, como está agindo dentro do seu dever legal, já ordenou a prisão de Alan dos Santos, né, de dois covardes aqui, né, Alan dos Santos e Oswaldo, e o pseudo-jornalista, né, que Oswaldo Eustáquio, né. Esse Oswaldo Eustáquio é aquele que disse que a mulher disse que ele estava tetraplégico, mentiu, ora dizia que não, ora dizia que sim, ele já tem vídeo mostrando ele numa cadeira de roda mexendo a perna, né? Alan dos Santos é aquele que está enfurnado lá nos Estados Unidos, né, o tempo inteiro, acusado de crimes aqui no Brasil. E Moraes ordenou a prisão dos dois, já por crimes cometidos aqui no Brasil. Eu vou deixar a matéria toda aqui para você, né? Está no Diário do Nordeste, essa aqui, ordenando a prisão desses dois criminosos aqui. Deixe seu like. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal. Também compartilhe e se inscreva no canal.